datam do século XIII na Alemanha. A língua alemã do século XIII ainda não era uma língua alemã, correto? Então é uma mistura de língua alemã, grego, latim, correto? Então, carmina, carmina é plural de carne, carne é música, carmina correto? Várias músicas que foram achadas num mosteiro, tá? E no século XIII, vocês podem procurar no Google, tal, não sei o que, eu ainda confio no Google, apesar de da e vocês vão ver a história da descoberta disso daí. Mas aí foi feita uma pesquisa, a partir daí foi feita uma pesquisa com vários músicos que eu digo com peso, músicos ligados à história da música, e todos chegaram à conclusão que carmina fulana, que é dividido em 30 músicas, são 30 carne, 30 carne dá uma carmina, solteiro, né? Onde vai, de alguma maneira, se repete a história dos deuses alemães, arianos, a coisa do paganismo, Mas com essa pesquisa que fizemos com músicos de valor do mundo todo, se chegou à conclusão que o áudio, que a música do nazismo, o nazismo, na sua forma mais pura, significa, a carmina burana é a música que mais chegava para representar o nazismo musicalmente. Apesar de termos Wagner na jogada, os nazistas eram muitos admiradores de Wagner, que era um notório também antissemita, temos músicas da própria os próprios soldados alemães no meio da guerra, eles criaram uma música, alguém criou uma música, um judeu criou uma música chamada Lili Marlene, que era uma música que era tocada entre as tropas alemãs que estavam fora e ficavam lembrando de casa, Lili Marlene também vou botar um dia dessa música. Mas essa aí vocês vão ouvindo, por enquanto, ainda falta 5 minutos, vamos ver o que dá para vocês. Eu vou mostrar a primeira parte, mas é 30, são 30 composições, correto? E esse Carl Orff, que nasceu em 1895, mais ou menos, morreu em 1980, 70, alguns diziam que ele era antissemita, outros diziam que não, mas ele era fundamentalmente um músico, porque ele criou uma espécie de método de música para crianças. Então vocês estão discutindo, né? Agora podia ser crianças alemãs, arianas também, vai lá saber. Então, mas eu vou mudar mais que uma vez hoje. Vocês vão ver o nazismo dentro dessa música. Isso é, qualquer vídeo que eu puser, se eu puser essa música de fundo, vai cada.
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém é músico? Alguém consegue abrir a abstração? Você vê uma música crescendo, né? Uma música com muito né? Que é né? Parece um pouco o passo do soldado alemão, sabe o passo do soldado alemão? Essa coisa burocrática alemã, né? Essa fila, essas coisas. E ao mesmo tempo, essa música, o filme do Vietnã, do Coppola, vocês lembram? Do Marlon Brando. Apocalipse final, lembra? No final, ele está totalmente com fogo e tal, num lugar louco, com máscara, a morte presente, é um clássico. É um clássico. Também cabe uma música velha. Também, se for, parece que é uma música cativa. Na verdade, essa música, ela põe, afinal, na ordem, põe a roda da fortuna, a sorte, Deus, o paganismo. É uma mistura de várias coisas que vai. Sabe, o Carlos descobriu isso no mosteiro, ele não, ele fez acesso daí, porque o pai dele foi militar de música, então, com essa música aí, vocês veem que é uma coisa. Então os músicos fizeram uma pesquisa no mundo inteiro, os músicos chegaram à conclusão, essa é a música que representa o nazismo. É muito importante esse áudio do nazismo, porque o áudio do nazismo é tiro, é a língua alemã falada em termos imperiais, de faça isso. Sabe, é uma língua imperiosa. A língua alemã manda fazer, correto? A língua alemã dá ordem, correto? Mata tudo. Então vocês ficam tentando imaginar eles no ápice, né, da história do nazismo, com massas comunistas, massas de judeus, de crianças, como eles estavam à vontade, no sentido assim, de usar a língua alemã. Por isso que Adorno fala, no final da guerra, fala assim, depois do Holocausto a língua alemã morreu. Morreu. Olá, tudo bem? Correto? Aí não há dor, uma língua que é feita para falar por poetas, músicos, né? É feita para dar ordem para matar, então essa língua mudou, essa língua morreu. Então faz mais poesia na língua alemã. Correto? Eu falei também na aula passada, pessoal, sobre os campos. Uma das coisas para vocês interpretar, saber, dar uma olhada exatamente assim, no que ocorreu com os judeus e com não judeus, são os campos, os lagers. Lagers são os campos e tal. Hoje nós vamos mostrar um pedacinho aqui do Auschwitz, que é considerado o campo de concentração, assim, tá? Tem uma história específica, porque ela foi feita, o campo de concentração foi feita para fazer escravos, para trazer escravos. A partir de um certo momento, quando é feita a solução final, que é vamos exterminar os judeus, então o campo de concentração, o campo de trabalho de Auschwitz se torna um campo de matança, onde as pessoas vão, abrem o gás, correto? A pessoa não sabe direito, então muitas mulheres com crianças no colo, e depois morrem tudo ali, e depois vão ser incineradas, né, para não ocupar espaço. No dia 29 de outubro vai ter um amigo meu, Márcio Felipe, ele vai falar um pouco sobre campos de concentração, porque ele está visitando atualmente. Ele faz marchas da vida, ele leva várias pessoas para conhecer esses locais. Tal, né? Então ele tem muita coisa filmada, tal, então ele tem muita informação sobre campo. Então por isso que eu quero mostrar para vocês um pouco hoje o campo de concentração, e depois eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Vocês também podem achar isso aí. Auschwitz, é da BBC. É um tremendo material para quem quer aprofundar um pouco sobre Auschwitz, a história de Auschwitz, né? É dividido em 3 partes. Primeiras vítimas, massacre de inocentes e a solução final. A solução final é realmente a partir de vamos matar todo mundo. Luz, oração e vamos lá, tá, pessoal? É uma espécie de meia hora, meia hora, tá? Vocês vão ter uma noção, assim, mais ou menos, do que foi Auschwitz, e com isso vocês vão poder ter uma noção maior ainda do que, tá? Depois eu mostro outra coisa para vocês. Vamos lá. Vamos fechar, vamos encostar aqui. Pessoal, tem uma novidade boa também, eu trouxe a lista de presentes. Eu não esqueci.
E tem uma piada que o pessoal fala de esquecimento, várias velhinhas de Alzheimer vão ser levadas para a lindóia por uma coisa assim, né? Uma terapia, tal, e elas voltam para ficar dizendo, eu fui para a lindóia, mas não me lembro por quê. É horrível, piada. Eu estou me lembrando que eu ia trazer alguma coisa para vocês, então passa por aí, então, não sei o quê. E é isso, pessoal, vamos lá, 1, 2, 3. Aqui, só para falar, aqui não vai dar mais para usar computador, foi roubado esse material. Espero que não seja nenhum dos alunos, não. Foi roubado, então está tendo uma sindicância aí na USP. Depois daquela aula que a gente deu, alguém levou. Acho que levou de raiva, porque não funcionava, né? Então, é isso. Agora é nóis, né? Eu tenho esperança que volte, mas já existiu o solto que eu falar agora com a direção, o pessoal falou que estava numa sindicância. Vai lá saber o que é sindicância na USP, né? No Brasil, né? Então, pessoal, ok, vamos lá. Levantamos hoje a televisão para, né? É responder televisão. Do lado do Himmler. Depois eu dou o nome. Heinrich Himmler. É o cara. This is the site of the largest mass murder in the history of the world. Está muito alto. Auschwitz. 1.1 million people died here. More than the of the world. Olha esse número, pessoal. Auschwitz. Agora vai falar. 1,5 milhão, né? 1.1 million people died here. Ficou bem. More than the total of British and American losses in the whole of the Second World War. This is the story of the evolution of Auschwitz and the mentality of the perpetrators. É uma ficção. It is a history based in part on documents and plans only discovered since the opening of archives in Eastern Europe, and informed by interviews with people who were there, including former members of the SS. And if you ask yourself if this is really necessary, you will say to yourself, yes, of course. We've been told that these are our enemies and there is a war on. Digo aqui. But the horrors of Auschwitz did not occur in isolation. The camp evolved alongside the Nazi plan for the conquest of Eastern Europe, a war of destruction unlike any other in modern times, one in which innocent civilians were murdered by special killing squads. The orders said they're to be shot. And for me, that was binding. As the war developed, Nazi decision makers conceived one of the most infamous policies in all history, what they called the final solution, the extermination of the Jews. And at Auschwitz, they journeyed down the long and crooked road to mass murder to create this, the building which symbolized their crime, a factory of death. There were meticulous
screaming. All the people, they didn't know what to do, scratching the walls, crying. I mean, the guy took effect. If I close my eyes, the only thing I see is standing up. Women with children in their hands there. What follows is the surprising story of the birth of Auschwitz and the Nazi policy of mass extermination. With Auschwitz initially built for an altogether different purpose than the gassing of the Jews, and the Nazis evolving their wider policy of killing in ways that defy the popular myth of the SS as robotic killers who simply acted under orders. Captain Rudolf Höss of the SS journeyed through Poland to take up the job of commandant of a new Nazi concentration camp. Höss was travelling to the outskirts of the town of Auschwitz, in the midst of territory snatched by Hitler during his invasion of Poland the previous year. Here, Höss would create this concentration camp, the very first Auschwitz, which was later known as the Stammlager, or Auschwitz I. But when Höss first arrived in April 1940, few of these buildings existed. This infamous concentration camp began life as a collection of dilapidated former Polish army barracks set around a huge horse-breaking yard. The task wasn't easy. In the shortest possible time, I had to create a camp for 10,000 prisoners using the existing complex of buildings, which were well constructed but were completely run down and swarming with vermin. This first Auschwitz was built not to hold Polish Jews who were to be confined elsewhere in ghettos, but chiefly Polish political prisoners, anyone the Nazis considered a threat to their occupation. True opponents of the state had to be securely locked up. Only the SS were capable of protecting the National Socialist state from all internal danger. All other organizations lacked the necessary toughness. The Nazi occupation of Poland was to be brutal. They wanted to make the Poles a nation of slaves, and it was to help them achieve this aim that the Nazis first built places like Auschwitz, modelled on concentration camps they'd already established in Germany. Höss, who had worked in concentration camps since 1934, knew that his task was to create a place that would strike terror into the Poles. But the gas chambers for which Auschwitz was to become infamous were not yet conceived. Höss even adopted the cynical motto of Dachau concentration camp in Germany, Arbeit macht frei, work makes you free, and then blazoned it on the new gates of Auschwitz. The Polish prisoners now arriving at the new camp were subject to appalling treatment from the SS. Over half the 23,000 Poles first sent to Auschwitz were dead within 20 months. Foi mais ou menos 12.000 pessoas que faleceram em poucos meses, tá? Jerzy Bielecki was imprisoned in Auschwitz because the Nazis suspected he was in the Polish resistance. Once there, the SS sentenced him to hanging torture, a punishment favoured in other concentration camps as well.
where the prisoner was made to carry his full body weight on arms pulled back into an unnatural position. Essa foto de alguma maneira representa a Inquisição. Vocês lembram da Inquisição, as torturas da Inquisição, correto? Todo mundo, não, postura de castigo. Essa daí de alguma maneira tem uma memória de corporal, tá vendo? Deixa a pessoa só Where the prisoner was made to carry his full body weight quase o on ombro, arms o braço pulled back saindo into da an junta, unnatural né? position. Juntando os ombros, né? Tá vendo? Você não aguenta. Ele reportar tortura. He wanted to hang me on the hook. He said, stand up on your toes. Finally, he hooked me, and then he kicked the stool away without any warning. I just felt, Jesus, Mary, oh my God, the terrible pain. Pendurado nos ganchos só, pessoal. My shoulders were breaking out from the joints. Both arms were breaking out from the joints. I'd been moaning, and he just said, shut up, you dog. You deserve it. You have to suffer. Não era judeu, era polonês, foi escolhido polonês. Appallingly violent as life was at Auschwitz, the camp itself was not yet a major priority in the Nazi scheme of things. So much so that in those early days, Hearst was forced to go scrounging for basic supplies. Since I could expect no help from the inspector of the concentration camp, I had to make do as best I could and help myself. I had to drive as far as 60 miles to Zakopane and Raqqa just to get some camp. I didn't even know where I could get 100 meters of barbed wire. So I just had to pilfer the badly needed barbed wire. After a day of pilfering, Hearst returned home to a house on the edge of the concentration camp. Here he lived as he thought a Nazi conqueror should, and treated the prisoners as his servants. Every week and a half or so, a junior officer from the guard company would come and take me to his house, and I would cut loose his hair. He wouldn't say a word to me, and I wouldn't say a word to him, because I was afraid. When you ever tempted to stick the scissors in the neck? Podia ter cortado, né? It could have happened. I had a razor in my hand, and I could have wrapped him and slit his throat. It could have happened. But I'm a living, thinking being. Do you know what would have happened? My whole family would have been destroyed. Half the camp would have been destroyed, and in its place, someone else would have come. While Hearst lived in comfort, the prisoners struggled to survive. Deprived of adequate sustenance, they evolved their own code of conduct. And one of the worst crimes an inmate could commit was to take another's food. What was done to get rid of such people? They were liquidated. The prisoners killed them at night. They put a blanket over his face and kept it there until he stopped breathing. No one would ask questions. In the morning, the block elder would report, so many dead, fair enough. Okay. And you didn't feel anything? This was normal? Absolutely. Absolutely. It was completely normal. Except for a kind of flash, subconscious perhaps. God. And still things such as this are happening. And still things such as this. But these things couldn't be helped. In other words, don't think about it. It's been and gone. Now think about where to go to work, to survive the following day. Just to survive the following day. Watch your bread so that no one steals it, so that you get to eat some breakfast. Go to work and try to find a lighter job. This is what you were preoccupied with. And this was a constant vigilance. Be vigilant. You have to survive. Presiding over the horror of prison life at Auschwitz in 1940 were Hearst and around 300 members of the SS.
fellowship evenings for themselves and their families to foster a sense of solidarity. But as Hirst revealed, it was a charade. Tallich, the roll call leader, was the most cunning and slippery creature I had ever got to know and experience during my long and diverse service in various concentration camps. He literally walked over bodies to satisfy his hunger for power. Fritsch, the first camp officer, was short-witted yet stubborn and always quarrelsome, even though he was trying to present himself as a good comrade, and also talked a lot about comradeship when he was off duty. His behavior was, in reality, anything but comradely. Hirst's memoirs reveal him to be a hard-hearted, petty-minded man, always wanting to shift responsibility for his mistakes onto others. And in his own admission, Auschwitz was, from the first, a concentration camp where great brutality was practiced. Despite this, during 1940, the camp he ran was almost a backwater in Nazi-occupied Poland. All that was about to change. The crucial reason for the transformation of Auschwitz was simple: its location. The area around the camp was rich in natural resources. This part of Poland possessed a plentiful supply of fresh water, lime, and most importantly of all for what was to come, coal. Essa última explicação realmente é uma pequena radiografia de quanto o econômico valia para os alemães, correto? Não era só a matança, não era só... Eles tinham projetos para a área, era rica em carvão, tinha água perto. Então realmente se funcionasse, seria uma grande fábrica com escravos, que não precisam morrem, pega outros, correto? Então ia ser uma fábrica, sabe, que daria sustento econômico muito grande para os nazistas. Atenção, isso é muito importante, porque assim como eles estavam saindo de uma crise, fabricação de aço, tal, eles procuravam na Polônia essa invasão por leste, essa coisa por leste, eles queriam dominar todo o leste, invadindo o leste, não só para matar judeus, matar poloneses, políticos, mas para conquistar áreas que descem do turco. Então isso é importante também Within 20 miles, mostrando o quanto, quer ver, eu vou botar aqui, só repetir um minuto final aqui, mostrando aqui. its location. A localização Auschwitz, localização mundial. The area around the camp is rich in natural resources. This part of Poland possessed a plentiful supply of fresh water, lime, and most importantly of all for what was to come, coal. Within 20 miles of Auschwitz lay a network of mines with access to some of the richest coal seams in Europe. Towards the end of 1940, these were just the resources that scientists at IG Farben, the giant German industrial conglomerate, were looking for. They've been experimenting for years in how to make synthetic rubber and fuel, essential raw materials for the German war effort. Water, lime and coal were the most important ingredients they needed. Now they found that Auschwitz was just the right place to site their new factory in the east. Heinrich Himmler, commander of the SS, now visited Auschwitz for the very first time. He heard the news that IG Farben, with its huge financial resources, was interested in coming to the SS. Himmler was accompanied on his tour of inspection by Hirst, the regional Nazi leader, the Gauleiter,
and other senior members of the SS. Und die Häftlinge werden fachlich geschult. Himmler told them that he wanted Auschwitz tripled in capacity from 10,000 to 30,000 prisoners. The camp would be a backwater no longer, but the biggest concentration camp in the Nazi state. But as Hirst witnessed, the local Nazi leader had problems with Reichsführer Himmler's plans. The Gauleiter raised objections, and the county president tried to put a stop to the plan by pointing to the unresolved drainage issue. But the Reichsführer would have none of it. Holen Sie sich die bezeichneten Fachleute und Ihr Problem löst sich von selbst. Meine Herren, das Lager wird ausgebaut. Meine Gründe dazu sind wichtiger als Ihre Ablehnungsversuche. Unsurprisingly, Himmler got his way. A whole series of plans was drawn up over the succeeding months and years, detailing the grandeur, almost megalomania, of the new Nazi vision for Auschwitz. Hidden for decades, the detailed drawings surfaced only shortly before the death of the original German architect. The Nazi dream was that the money I.G. Farben was bringing to the area would fund the creation of a new town of Auschwitz, a model German settlement in the east. Ethnic Germans would now live here, with those who currently lived in the town thrown out of their homes and deported. Plans were made for a gigantic Nazi party headquarters and a host of other new buildings. And nearby, down the Sola River, the concentration camp itself was to be transformed. Prisoners would work as slave labor at the I.G. Farben factory nearby. The SS would sell I.G. Farben raw materials, and a huge new Kommandantur, a central administrative building, would be built. A special apartment was even to be constructed for Himmler himself. Auschwitz was to be his home away from home. Plans were drawn up for suitable furniture for the Reichsführer, from his sofa to his occasional table, from his armchair to the hangings on the wall. Himmler's vision for the new Auschwitz was certainly grandiose. But it was the epic plans that Adolf Hitler was working on at the same time which would transform Auschwitz in ways that dwarfed anything Himmler had contemplated. Hitler intended not just to reorganize a concentration camp and a town, but to reshape entire countries. But during the spring of 1941, Hitler worked on plans to invade the Soviet Union. This decision would in turn act as the catalyst for radical change in the function of Auschwitz. Before the end of 1941, Hitler expected German troops to be parading through Moscow's Red Square. The Nazis hated the Soviet Union. It was the home of communism, an ideology they both feared and despised. The Nazis believed that it ought not to be hard to defeat Stalin and his Red Army. They were, in civilization terms, not as far on as the West. You just have to imagine the following. France, a civilized nation with flushing toilets. Russia, predominantly toilet behind the house. In Berlin in the spring of 1941, this view that the Soviet Union was peopled with inferior human beings pervaded Nazi strategic thinking. Nazi economic planners worked out how the German army could be fed once the invasion was launched. And in the process, they thought it legitimate to plan mass starvation. Sollten wir uns über eines im Klaren sein. Die Überschüsse Every word spoken here is taken from Nazi memoranda.
and minutes of economic committees held just before the war against the Soviet Union began. Das heißt, wenn wir irgendetwas aus Russland herausholen wollen, muss der Konsum entsprechend herabgedrückt werden. Armut und Hunger erträgt der russische Mensch schon seit Jahrhunderten. Sein Magen ist dehnbar, daher kein falsches Mitleid. Und jagen wir uns nichts vor. Já faço fora muito. Ficou 10 Millionen Menschen werden verhungern, wenn von uns das Notwendige herausgeholt wird. Wir haben keine andere Wahl. Der Krieg ist nur weiterzuführen, wenn wir ab nächsten Jahr die gesamte Wehrmacht aus Russland ernähren können. So ist es. So even before the war started, the Nazis envisaged the extermination of large sections of the Soviet population. Sie würden die Durchhaltemöglichkeit Deutschlands besiegen. This was to be a war of annihilation. Darüber muss absolute Klarheit herrschen. In the weeks after their invasion of the Soviet Union, the Germans took 3 million Soviet prisoners. Within 9 months, 2 million of them were dead. Many starved to death in German captivity. Any Soviet political officers or commissars found amongst the Red Army prisoners on the front line were to be shot. But some who slipped through were sent to concentration camps, which is how Auschwitz first became involved in the war in the East. On this spot in July 1941, Soviet prisoners were forced to work in gravel pits. From behind a nearby fence, a Polish inmate of Auschwitz, Jerzy Bielewski, watched what happened to them. Prison overseers beat them mercilessly, kept them, clubbed them, they would fall to the ground. It was a macabre scene. I'd never in my life seen anything like it. Neither did I later on, even though I remained in the camp for a long time after. I saw an SS man, a junior officer, walking around the gravel pit with a pistol in his hand. It was sadism. You dogs, you damn communists, you pieces of shit, horrible words like these. And from time to time, he would direct the pistol downwards and shoot. Boom, bang, bang, bang. It wasn't just the Soviet prisoners of war who were to suffer as the Nazis moved east. It was the Soviet Jews as well. The Nazis, hardened anti-Semites, believed that the combination of Slav, Jews and communism was particularly dangerous. There were connections between Jews and Bolsheviks. There was sufficient evidence for the fact that there were connections between the two. The Nazis spouted any number of similar prejudices about the Jews, even claiming there was an international Jewish conspiracy against them, and that the Jews had somehow lost Germany the First World War. Their delusions knew no bounds. Das sind jene Ostjudentypen, die besonders nach dem Weltkrieg die Großstädte Mittel- und Westeuropas überschwemmten, wo sie als Parasiten ihre Gastvölker versetzten und tausendjährige Kulturen zu vernichten drohten. Wo sie auch auftauchten, brachten sie Verbrechen, Korruption und Chaos mit sich. From the moment the Germans first invaded the Soviet Union, Nazi special units operating throughout the countryside and towns had shot many male Jews, including communists, civic leaders, and even those just of military age. They'd also encouraged locals to rise up against the Jews, as is happening here in this rare footage from the Ukraine in July 1941. After a series of meetings between Hitler and Himmler in the summer of 1941, there was an escalation in the persecution of the Soviet Jews. New units were committed to
special duties in the East, among them the 1st SS Infantry Brigade. In a typical action, they approached the town of Ostrov in the western part of the Ukraine on August the 4th, 1941, where over 10,000 Jews from the surrounding area had been gathered together. Among them were 11-year-old Vasil Zaltman and his family. They were now at risk. The Nazi killing squads in the east had now begun to target Jewish women and children as well as men. We knew something would be done to us here. When we saw people hit and driven along here with spades, even small children realized why people were carrying the spades. One of the members of the 1st SS Infantry Brigade at the time was Hans Friedrich. He claimed not to recall exactly which actions he took part in that summer, but he does admit to participating in killings like the one in Ostrov. Die waren ja dermaßen, they were so utterly shocked and frightened. You could do with them what you wanted. The kids were crying, the sick were crying, the elderly were praying to God, not on their knees, but seated or lying down. It was very tough to go through it all, hearing all this wailing and crying. Then they had everyone get up and said, go. And as soon as people started moving, they selected people for execution. The selected Ukrainian Jews were taken out to this spot, and a pit was dug. In scenes which were repeated right across the areas of the Soviet Union occupied by the Nazis, men, women and children were ordered to strip and prepare to die. Try to imagine there is a ditch with people on one side and behind them soldiers. That was us, and we were shooting. And those who were hit fell down into the ditch. Das, was Sie während Sie geschossen haben, gedacht. Could you tell me what you were thinking, feeling when you shooting? Nothing. Nada. Aim carefully. So that you hit properly. Pessoal, essa resposta é importante. Esse niilismo, se a pessoa resolvesse sentir alguma coisa, né, estava no lugar errado, correto? Então é isso que eu quero mostrar um pouco do ser humano, aonde pode chegar, sabe, em certas situações, limites, onde ele tem que não sentir nada mesmo, tem que esvaziar totalmente a cabeça, tem que esvaziar totalmente a alma dele para poder atirar numa criança, para poder atirar numa mulher, que diz, quatro mulheres, crianças e tal. Então isso é muito importante. De alguma maneira os estudiosos de Holocausto vão fundo nessa questão, como que os alemães estão fazendo isso daí. Podia ter alemão ruim, matava, estava alemão que estava lá porque recebeu ordem, tinha que estar naquela situação, sabe, não concordava, mas não podia também discordar, porque senão seria morto, então tem que pegar e atirar, correto? Então, eu tento imaginar Deus dessa situação, e esse filme, de alguma maneira, é bom a gente se colocar na nossa situação, sabe, fazer uma espécie de teatro, assim, subjetivo, como que é? Pode tirar, o que o senhor sentia? Nada. Quando você sentia alguma coisa, o dedo é capaz de não apertar. E se não apertar, alguém vai estar vendo que vai matar, quem vai ser morto, vai ser ele. Então essa resposta do nada, esse niilismo, o homem nada, eu tinha feito uma pergunta na semana passada, eu estou realmente assim, o homem evoluiu ou não evoluiu? Nossa, não? Berenice, a Berenice falou que não. Berenice falou que não evoluiu, que hoje em dia existem coisas mais modernas, né? Coisas mais
mais velada, de matando o homem, continua sendo ruim, continua sendo, né? Continua sendo cada vez pior, né? Quer dizer, daí tudo isso faz, né? Eduardo falou que não. Eduardo, os dois que vêm na frente da combinada. Eduardo falou que sim, o homem evoluiu. A partir do momento que a gente cria o genocídio, a palavra genocídio, cria tribunais de raia, tribunais de direitos humanos, tribunais onde pode pegar os criminosos e levar para julgamento, então o homem evoluiu. Mas na verdade, tanto essa resposta quanto a sua resposta é uma resposta que continua no ar. Eu acho que de alguma maneira todos têm que de alguma maneira fazer essa reflexão. O homem está melhorando, o homem está piorando. Agora com muito mais pessoas no mundo, agora com bilhões no mundo. Por exemplo, a China, estou dando um exemplo. A China trata a sua população sem democracia, não tem eleições. É uma turma que sabe, que permanece no poder por muitos, já vem e tem que permanecer por muitos anos. Porque se eu estou chutando, se houver uma democracia na China, com quantos bilhões tem lá, não sei o quê, imagina uma repressão na China. Imagina uma repressão na China. Põe a Segunda Guerra no bolso, porque lá tem bilhões de mortos, correto? De repente, estou chutando, estou em hipótese histórica, sabe? A gente não sabe para onde vai, mas o tamanho das populações do mundo inteiro é meio assustador tudo isso daí. Então, o que você dizia nada? O que o pessoal falava? Mire bem para não errar. Porque fala, custa dinheiro, correto? Não está falando que vai ser atingido do morto, das pessoas mortas, está falando de Auschwitz como um campo econômico, que pode dar dinheiro, pessoal. E essa invasão por leste era invadir a União Soviética, e fala durante a narrativa, que é muito bem feita pela BBC, que fala assim, que Hitler não tinha só planos para pegar uma pequena cidadezinha, Auschwitz, com uma lagoa, ele tinha planos de reconfigurar países. Falou isso aí, não sei se você prestou atenção. Fazer países ficarem em diferentes posições. Correto? Não? Escravos. A Alemanha, aquele negócio que ela faz que eu falei do muro, seja rápido no poder. A Alemanha queria ficar 1000 anos no poder. 1000 anos, entendeu? Não. Se ficasse 1000 anos, a gente não estaria aqui dando aula. Eu sou nem vocês ouvindo, porque a gente já estaria pouco para ser que nenhum de nós é ariano aí. A não ser que tenha uma loira de olhos azuis, não tem? Está tudo meio escuro aqui lá. Eu estou querendo dizer o seguinte, o caminho era esse, correto? O caminho era esse. Então, quando a gente fala de campos de informação, quando mostra assim, arquitetos bolando as coisas, economistas, sabe, gente fazendo planos, assim, é gente que estudou em faculdade, pessoal, não é gente do povo, não é, entendeu? Não é o Zé Ninguém que vai lá fazer esses planos, é gente muito habilitada. Eles logo na primeira aula que eu dei para vocês, eu sou muito pouco com uma capacidade intelectual dessa, chega nessa, vocês vão exemplo, arquitetos, biólogos, correto? Engenheiros, tá? Trabalhando conscientemente, sabendo que os judeus vão ser exterminados, sabendo que há extermínio, tá? Sabendo que quem manda são as SS, que são terríveis, né? Então há uma consciência nacional. Ninguém pode falar, a gente não sabia, a gente foi usado, sabe? Nós recebemos ordens, sabe essas coisas assim? Então não tem, sabe? Vamos parar com essa ingenuidade, sabe? A coisa era, sabe, todo cidadão alemão sabia o que estava fazendo, sabe? Estava consciente do que estava fazendo, sabe? Foi para anos da Alemanha, para ficar 1000 anos no poder. Só mais um pedacinho desse. Já está terminando aí a primeira parte. Não é oficial, pessoal. But this was your only thought. During all that time you had no feelings for the people, the Jewish civilians that you shot. Só isso? No. And why not? What was it? Olha aí. That's the reason. Because my hatred towards the Jews is too great. Correto? O meu ódio pelo judeu é muito grande. Agora, se a gente pensar, quantos judeus podem ter feito mal para esse cidadão? Ele não tem. O dono da casa onde ele morava, que aprovou uma aluguel mais caro. Pessoal, é psicologia comportamental, é religionismo. Ele foi treinado para não sentir ódio. Ele foi treinado para chegar nesse papel. Ele foi treinado para sabe, a coisa dele, né?
caia fora dele, que ele seja realmente um executor, um perpetrador, certo? Mas ele fala, por que você fazia isso? Ódio aos judeus. Na verdade, quando você vai começar a ver ódio, alguns não tinham nem relação pessoal com os judeus. Eles não tinham relação, dono do apartamento, colega de trabalho, está entendendo, pessoal? Relação pessoal, sabe? Relação. Ódio aos judeus. Por que ódio aos judeus? Porque historicamente, que eu estou falando, para a gente entender isso aí, tem que entrar um pouco na história do antissemitismo, correto? Se a gente não entrar na história do antissemitismo, fala ódio aos judeus. Eu tenho ódio ao boliviano, o outro vai falar, eu tenho ódio ao negro, eu tenho ódio ao branco, já foi o ódio. Mas como esse ódio foi sendo construído com tempos e tempos. Um colega nosso aqui, ele pegou aquele história do antissemitismo e fez uma apostila, eu emprestei o livro para ele, e a apostila está direta aqui, que é a história do antissemitismo, Quem quiser tem que se levantar. Aqui, ó, tá aqui. Ele faz R$20, é uma gráfica perto da casa dele. Quem quiser a história do antissemitismo por R$20, já que esse livro está esgotado. Correto? Esgotou. Então, se quem quiser, como é seu nome? Reginaldo, pode fazer uma lista, que nem a gente fez a lista daquelas apostilas minhas, e aí ele pode tirar para vocês. De novo, eu estou falando, esse livro chamado Sepultos nas Nuvens, esse livro existe, Sepultos nas Nuvens, é na Livraria Cultura, custa R$18, também tem muita coisa sobre o campo de concentração, sobre a história que participaram esses senhores aqui. Aqui fala um pouquinho, números de títulos distribuídos por países. Aí mostra quantos países tem no campo de concentração, enfim. Dá um total de 5 milhões e 100. Tem historiadores que fazem toda essa contagem dos campos de concentração. Esse é um campo de concentração. Havia centenas deles. Havia centenas de campos de concentração. Esse é um exemplo que era um campo de concentração. Mas aqui vai falar campo por campo, país por país, Noruega, menos que 1.000, Tchecoslováquia, Estônia, Finlândia, a Alemanha, enfim, vai dando um contexto. Quadro de recapitulação das vítimas. Aqui está civis e prisioneiros de guerra exterminados pelos nazistas. Prisioneiros soviéticos, 3 milhões e 500 mil. Soviéticos foram exterminados, vocês viram uma parte dos soviéticos. Detidos em campos de concentração, 100 mil. Eutanásia dos doentes mentais e deficientes, 100 mil. Ciganos, 240 mil. Judeus, de 5.100 a 5.860. Número de vítimas, guetos, campos de extermínio, outros campos, etc. Pessoal, esse livro que eu tinha recomendado para vocês, pode acender a luz aí. Isso. Obrigado. Esse livro que eu tinha recomendado, que é um livro que eu fiz com um velhinho. Eu peguei um velhinho, fiquei durante 4 anos, ele me contando histórias, aí consegui fazer esse livro aqui. Ele me contou muito da história dele, da família dele, que veio da Alemanha. E ele fala o seguinte aqui, entendeu? Ele vai mostrando como que viviam, como os judeus viviam em Frankfurt, onde não tinha saída, viviam em guetos, tá? Há toda uma história de guetos são lugares onde só judeus ficam, só uma minoria fica. Então, há todos botaram os judeus separados do povo geral, entendeu? Guetos, campos de concentração, sabe, expulsão dos judeus da cidade. Há todo um lance assim, porque Hitler e a turma dele, e os ideólogos nazistas, eles conseguiam fazer com que o judeu representasse uma espécie de bactéria, um vírus, correto? Vírus, bactérias, doenças, então tem que separar. Separar, você não vai morrer. Você ficar junto, você vai morrer. Então conseguiu passar isso aí. Quando um ser desse, senhorzinho aí, tiozinho aí nazista, fala, por que você fez isso, né? Que tinha ódio dos judeus. Esse ódio só é subjetivo. É tremendo esse sujeito. Pode até ser de uma briga, uma locação, um desastre, atropelamento, uma briga. Pode ter acontecido. Um colega dele de fábrica falou você, alemão, não é de nada, sabe? Pode ter acontecido. Mas quando você ouve o cara falar assim que
nesse caso aqui, ó. E a cara dele para ele fazer. Quando era pelo caso dele, eu dizia, né, uma safra, eu dizia, mas antes eu tive um suspiro. Ele é um suspiro, bem observado, bem observado. Ele, ó, pessoal, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Porque ele está numa situação, né? Ele está numa situação onde, de alguma maneira, ele sabia que ia ser entrevistado por uma repórter alemã, no caso. Isso é muito importante. Após a guerra, a culpa alemã chegou a um nível tão alto, a culpa alemã, que viver na Alemanha, se não passasse por antigos papos assim, a coisa não ia para frente. Então, há pouco tempo, há um mês, 2 meses atrás, um garoto, um rapaz formado em História, ele resolveu perguntar para os avós dele na Alemanha o que os avós estavam fazendo na Segunda Guerra Mundial. Sabe? Porque os pais não contaram, ninguém contou, tal. Ele chegou e falou: pô, o que você fazer? Eu era oficial da SS. Ele já tinha 30 anos, o garoto, formado em História. Ficou chocado. O tipo da frase assim: eu continuo amando meu avô, mas agora eu sei que ele é da SS. E ele lançou uma campanha inteira na Alemanha. Procurem seus antepassados para perguntar para eles o que eles faziam durante a Segunda Guerra Mundial. Correto? E começou uma campanha na Alemanha, gente de 18, 19, 20, 25, 30 anos, perguntando para o avô, você imagina, né? Vovó, sabe, vovó, né? O que você fazia na Segunda Guerra? Eu matava judeus, sabe aquela coisa? Né? Uma coisa assim. Então começou uma campanha, isso é uma das campanhas na Alemanha, porque a culpa alemã é tão grande, que até a visita de governantes alemães para Israel causa um problema. Cada vez que um vai visitar Israel, o parlamento, os caras só faltam jogar ovos, se matar. E a última foi a Angela Merkel, que chegou para Israel no parlamento e foi falar em alemão no parlamento israelense. Para quê? Para quê, né? Para quê? A língua que assassinava, né? Era... O parlamento começou a loucura. Pensar que o parlamento ia sair de Jerusalém, porque começaram a tirar ovos, começou a ter a guerra entre direita e esquerda. E depois eu vou te explicar qual é o efeito do Holocausto em Israel. São outros 500, mas eu vou te explicar. Mas eu tô falando, cada vez que um visitante alemão visita Israel, vai de baixo, a coisa vai abaixo. Como observou aqui a nossa amiga, mesmo ele sabendo que ele vai ser entrevistado, ele tem um trânsito, dá um trânsito nele. Vocês vão ver aqui, ó. Und dahinter stehen, that was us, and we were shooting. And those who were hit fell down into the ditch. Das, was Sie, während Sie geschossen haben, gedacht. Could you tell me what you were thinking and feeling when you were shooting? Nothing. I only thought, aim carefully, so that you hit properly. That was my thought. That's very accurate. This was your only thought. During all that time you had no feelings for the people, the Jewish civilians that you shot. Ó, tá vendo? Deu uma... Why not? What's wrong with it? Because my hatred towards the Jews is too great. Grande demais até onde? Poder matar a criança? And I admit my thinking on this point is unjust. I admit this. But what I experienced from my earliest youth when I was living on a farm, what the Jews were doing to us, well, that will never change. That is my unshakable conviction. Pensou que os judeus podiam fazer com o fazendeiro alemão? As he grew up in the 1930s in an atmosphere of vicious anti-Semitism, Hans Friedrich came to believe that local Jewish traders had cheated him and his family. Agora é a explicação. Houve uma... But in God's name, Entendeu a raiva what dele? in God's name did the people you shot have to do with those people who supposedly treated you badly at home? They simply belong to the same group. What else? What else did they have to do with it? A pergunta dela é ótima. Nothing. But to us, they were Jews.
A explicação é muito simplista, eram judeus. Though I was a small boy at the time, I understood what races were. I had no idea before, but afterwards I was thinking all the time, what makes these people so cruel? What makes them beasts? The killings went on into the evening. Vasil Waldman and his mother managed to escape and hide in a nearby village. But the SS killed his father, grandfather, and 2 uncles. That's how it was, the first execution, the most horrible one. It wasn't the last one. There were 3 more large executions after that, with 2,000 to 3,000 people shot at every one of them. More people were executed afterwards in smaller scale ones, and this is how the Jewish community of Ostrog was united. At the same time as the mass shootings of Jews in the Soviet Union, there was also an escalation in the killing of Auschwitz prisoners. For the first time, inmates of Auschwitz were to be killed by gassing. Economia, pessoal, economia. Was eventually to become Matar mais gente, menos Post received news that doctors from the so-called adult euthanasia program would visit the camp. They were looking for those prisoners who could no longer work. Members of the Nazis' adult euthanasia program had up to now been targeting the mentally and physically disabled, a section of the population who had long been demonized by Nazi propaganda. Das deutsche Volk kennt das ganze Ausmaß dieses Elends wohl kaum. Es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen Tausende lallende, schwachsinnige, künstlich ernährt und gepflegt werden müssen, die tiefer stehen als jedes Tier. Dürfen wir kommende Geschlechter weiter mit solchem Erbe belasten? In 1939, Hitler had authorized a scheme by which severely disabled children could be murdered. Then, once the war began, this killing was extended to disabled adults as well. Vamos por aí, pessoal, porque aí a partir daí a coisa fica mais barra pesada. Tem crianças aí também, né? Melhor. Não. Melhor isso. Pessoal, fique para sua conta, dar um break, tomar um café, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho, tá bom? A lista de presentes que eu trouxe está aí. Semana passada também, se quiser assinar até o fim, também pode assinar. Não tem problema.